Chegamos em Chilla. Era para ser apenas uma ancoragem, mas foi uma grata surpresa. Cidade bonita, comida boa e depois seguimos para Milazzo e as Ilhas Eólias, onde recebemos a visita de um apoiador. Nossa, que loucura, gente! Olha lá, ó, ficou pra trás. Parece que tá tipo chovendo na água. É cada coisa que a gente passa aqui no barco que eu não sei o que falar. A natureza é uma coisa crazy e sem explicação. Eu sei que é incrível e fascinante. E aqui nós temos um pesqueiro muito crazy que a pessoa fica em cima. Vou filmar pra vocês, se alguém souber, explica pra gente. Tchau! Tchau, moço! Aê! Tchau! Ganhei um tchauzinho do pescador! Uhul! Aqui é de fato uma surpresa a cada dia. A gente acordou, teve que mudar de ancoragem porque não tava bom. Aí íamos atravessar, não atravessamos, aí paramos, aí atravessamos. E agora tudo isso acontecendo, coisas únicas na vida. Muito obrigada, meu Senhor, por tudo isso. Meu Deus do céu, bom demais. Trying to find my way. Take me by the hand and let's go find our own space. Somewhere in between you and me. It's a piece of magic that we need to release. Ooh, and now you're looking for a good time. I think you should take a chance with me. And do you wanna get the mood right? Bom, nós chegamos em Ischia e aí eu fui pesquisar um pouco no Google porque eu achei a cidade muito charmosa, então eu falei, deixa eu ver o que tem de aqui importante, né? Porque é tudo tão organizado, tudo tão bonito. E aí eu vi que é uma vila de pescadores, tem tipo 5.000 habitantes. E aí é por isso que tem aqueles barcos com o pessoal lá em cima, porque eles fazem a pesca do peixe-espada aqui. Que não é igual do Brasil, tipo assim, aquele peixe fino, né? É tipo um marlin, assim. A cidade, ela é dividida por duas partes. Essa é a baía que a gente tá, que é onde tem praia. E aí do outro lado, que é conhecido como Pequena Veneza, porque não tem praia e as casas ficam bem assim na beira. Então eles chamam de Pequena Veneza, que é onde fica mais povoado de pescador, que a gente vai agora conhecer, porque a gente não foi ainda. E aqui tem um castelo e a gente vai por baixo. A gente não vai precisar subir esse morro dessa vez, amor. I can see the fire escape, and you can read my mind, that's why you're heading that way. Nothing will ever be the same. Before there was you, I don't remember a day. Ooh, and now you're looking for a good time. I think you should take a chance with me. Ó, e aí o prato tradicional é esse panini com peixe-espada. Muito saboroso. Temperado. Thaís vai aprender, porque eu vou pescar esse peixe agora. Vai, aham. E meu, vem 2 filés, tipo, vem bem servido de peixe. You've been on your way, yeah, for all your life. E aí, como tá sendo editar? Não pode ser verdade, né? Di quanto è importante eri tu, adesso ci siamo. Meu, é pior do que karaokê brasileiro, lindo. Ganharam, vá, pelo amor de Deus. Estamos indo embora desse paraíso, dessa cidade maravilhosa que eu amei, Ischia, sei lá, bom, deve ser isso. E nós vamos para Milazzo, que é na Sicília. De lá nós vamos fazer algumas ilhas que falam que é bem legal, que tem um vulcão e tudo mais. Ó, então a gente parou o barco ali, aqui tá o botinho e ó a cidade que cheia que tá.
todo mundo resolveu lavar edredom hoje. A lavanderia está lotada, olha lá. E aí, pronto para receber visita? Pronto, pra Blumenau. Olha lá, Vitor chegou. Já aqui preparei um jantarzinho de final de tarde. Olha lá. E Google. Google, você só subiu pra foto. Você pode descer já. Estamos saindo aqui de Milazzo. Nós vamos para Vulcano, que é 20 milhas daqui. Vamos demorar aí umas 4 horas. Tomara que tenha um ventinho. A previsão é que tem, até por isso a gente saiu mais cedo. São 7 horas da manhã. E aí nós vamos naquelas ilhas, aqui eles chamam de ilhas eólias, que é ali Vulcano, Líparo, Stromboli, tem mais algumas que eu não lembro o nome, mas a gente vai tentar fazer todo esse conjunto de ilhas aí em 2, 3 dias. E aí, Vitor, começou com emoção por aqui? É, bastante. Quem não tá acostumado com 30 nós de vento, né? E ali são todos! Ai, Google, que lindo, more! E você veio! Ai. Bom, nós chegamos em Vulcano e agora a gente veio dar uma volta com o Gugolino, porque depois a gente pretende subir, ó, aqui na Grand Cratère. E a gente provavelmente não vai levar ele porque acho que tá sol e vai judiar muito dele, embora ele judia mais da gente do que dele, né? Ele aguenta muito mais que a gente. Eu já vim quase nua porque tá quente, colocamos um tênis, protetor solar, água e vamos subir. Diz que é 40 minutos de subida, não sei quanto que vai dar em quilômetros. Aqui é uma piscina de enxofre, tem bem cheiro, o cheiro é bem forte. E aí o pessoal fica aí na lama, paga acho que 3 euros. Isso, paga 3 euros para entrar e 1 euro é para ducha. Mas tem um cheiro fortíssimo. Ó, a gente vai fazer esse número 1, que é o Grand Cratère. E aqui fala que é 4 quilômetros, mas eu desconfio, vou pôr no meu GPS. Demora 1h30 e tá classificado como fácil. E aí, time? Pit stop da água. Andamos 7 minutos. Mas já subimos bem, vá. Olha a vista. Já foi 1 quilômetro, 20 minutos. Só que agora ficou mais fácil. Porque não é mais... Antes era tipo areia. E aí ficar deslizando e ficar ruim pra andar. Agora tá mais fácil. Depois que a gente sobe, faz um monte de exercício, a gente compensa, né? Compensando. Segunda vez que o cara chega perto, o cara jogou âncora no mesmo lugar. Betinho tá aqui, já falou 10 vezes que isso vai acontecer. Eu já tinha falado antes, já. Já? Na hora que o cara jogou, eu já falei o que aconteceu. O cara não deu bola pra mim, tipo, cagou. Bom, os barcos não são meus, né? Não posso fazer nada. Qual que foi o pedido de Dia dos Namorados pra sua mulher? Eu pedi um varal. Só um varal. A única coisa que eu pedi pra ela, Dia dos Namorados, me dá um varal. Eu já estendi as minhas roupas aqui, eu quero um varal desse. Só isso? Pra minha mulher, um varal dele. Eu quero estender minhas roupas todo dia num varal desse. Acho que ela entendeu. E aqui a gente fazendo carro-chefe da casa. Betinho montando aí os cachorro-quente. A melhor parte. Batata palha.
Estamos saindo aqui de Vulcano, nós vamos para Lipari. A ancoragem foi bem tranquila, o vento virou, então o cheiro do enxofre durante a noite entrava no barco. E é engraçado, porque você não tá acostumado, então primeiro você começa a pensar assim, tipo, a casa tá fedendo, que é alguma coisa que não tá cheirando bom, aí você fala, não, é um enxofre. Mas foi uma experiência muito legal, a gente adorou. A ancoragem aqui tava cheia, ó, lotada de barco. Até foi um dos motivos que a gente resolveu nem sair à noite, porque a gente falou, vai que a gente chega no outro lugar e tá lotado. E aí, Victor, gostou da primeira parada? Demais da conta, mais tranquilo que a minha casa. Ó, aqui, né, a ilha que é o Vulcano. Aí nós temos um espacinho, uma pedra no meio do caminho. E aí aqui já é Lipari. Ó, chegamos aqui em Lipari e a gente abasteceu, completou o tanque, porque como a gente tá no meio das ilhas, é bom, a gente gosta de manter o tanque cheio, né? Porque a gente nunca sabe. E aí a gente viu que é bem cidade, assim, não vimos praia por enquanto. A gente viu que tem uma outra praia pra lá, mas na verdade a gente mudou os planos e nós vamos pra uma reserva, que é uma ilha mais próxima, 10 milhas de distância daqui, que tem mais natureza e tudo mais, que a gente prefere. Vai? Ê, aberta a temporada, Google! Venha! Aê, já era! A gente chegou em Panarea e eu até esqueci de falar o nome. Olha só, tem vários veleiros ancorados. O dia foi incrível, incrível, incrível. A gente entrou na água, o Google entrou na água, limpamos o casco, comemos, saímos do vulcano. E agora, que é final de tarde, quase 8 horas da noite, nós vamos conhecer a cidade, é meia hora daqui, uma caminhada. Aqui, ó, já tem 3 botes parados que devem ter ido para a cidade. Mas um lugar assim, uma água surreal, pra variar, né? E agora eu tô sentindo que é verão, porque um monte de barco, pessoal na água. Bom, estamos indo embora de Panarea. Não temos muito vento, mas queremos mudar de lugar, queremos conhecer outros lugares, então nós vamos para Stromboli. A umidade do ar continua bem alta, 96%, tá tipo grudando. E é isso aí, vamos ver se a gente conhece mais um vulcão. Olha lá, Shogunzinho. Aqui ó, é tudo pedra preta. E a gente não saiu durante o dia, tava muito, muito, muito quente. E imagina essa pedra preta e o Google ia queimar toda a patinha. Então agora são 7 horas, segue bem quente. Mas a gente vai subir para tentar ver a lava do vulcão. Mas isso você vai ver no próximo episódio. Não esquece de deixar seu curtir no vídeo, comentar e compartilhar. Até a próxima semana. Tchau e bons ventos.